estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para vocês e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Vou repetir, gostei. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando para vocês, as mesmas emoções sentindo. Ui! Melhor tarde, abençoados. 11 horas e 41 minutos no Rio de Janeiro. Já está conosco Sandra de Jesus e Neuza Barroso. Neuza Barroso, minha amada irmã. Glória a Deus, bem-vindos, sejam todos. Edson Cardoso, Márcia Andréia, Paulo Pereira, Eduardo Souza, é Lucas, abençoado, é Lucas, Maria de Lourdes, Rode, quem mais está aí? Leonice Pereira, Maria Auxiliadora de Caicó, Rio Grande do Norte, Milton Amorim, só gente abençoada, Laurinete, Jairon, Cristiane, Cristiane Luiza, Christine Magis, glória, é para glorificar, Val Brasil e Aldo, Jaqueline Moraes, coisa linda, coisa cheirosa, glória, estamos juntos, Val e Aldo, glória, Gilberto Dantas, Lucas, Rosilene Francisco, bem-vindo, vamos começar, senão daqui a pouco a gente não fala do evangelho, tá bom? Olha, sexta-feira, sextou, dia de faz-me rir, daqui a pouco eu vou pegar o meu faz-me toicinho, tá entendendo? A dona já me olhou assim, com quem diz assim, sai hoje, dia 25, né? Parte daquele valezinho gostoso, vamos lá. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores, e nós já sabemos a resposta plena para aqueles irmãos que estão novos entre nós. Por que as igrejas evangélicas não acreditam no evangelho? Qual é a dificuldade de se acreditar no que está escrito? Claro, né? O desejo espúrio, a ganância, o desejo de fazer homens escravos. Abençoados, se você ler, passar pelas ruas da cidade, e você ler Igreja Evangélica Parará Pereré do Pururu Açu, pode ter certeza, ali não se acreditam no Evangelho. Nenhuma igreja que ostenta sua placa lá na frente não acredita no Evangelho. Eu estou com o Evangelho aqui em mãos. Eu vou ler um trecho e você vê que a aplicação, quando feita uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação bíblica, respeitando o contexto histórico, cultural, a conjugação do verbo, você vê que o que as igrejas fazem é contra o evangelho. Gostaram da camisa? Hein? Você pode ter certeza. Abençoados, a igreja não se alimenta da verdade do evangelho. A igreja prega costume, tradição. A igreja prega o seu próprio achismo, o seu próprio ventre. Por isso tenho batido nesses últimos tempos nisto. Não existe nenhuma possibilidade de veracidade da existência, da sustentabilidade da existência do sistema religioso. Não é evangelho, é feitiçaria. E eu vou ler com os senhores, tá bom? A epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, eu vou ler do versículo 13, 14 e vou ler 15. Texto e contexto. Ouça,
E a vós outros, disse Paulo aos Colossenses, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, possivelmente Paulo está falando com os judeus convertidos na cidade de Colosso, e a vós outros, é como se ele virasse para aqueles que vieram da transição, enquanto escrevia para os gentios em Colosso, ele diz, e a vós outros, que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Veja, Paulo se inclui, porque Paulo, como judeu, tinha delito, estava debaixo da transgressão. Ele continua dizendo no versículo 14, preste atenção, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças. Ora, Francisco Solon, ex-presbítero da Assembleia dos Homens, de João Pessoa, bem-vindo, parabéns, que orgulho. Ora, se ele cancelou, rasgou o escrito de dívida, e esse escrito de dívida era a lei que constava de ordenanças, como é que a igreja sustenta ordenanças na sua homilia, tais quais Santa Ceia, batismo nas águas e dízimo? Como é que uma igreja pode se dizer, como eu já ouvi, ser baluarte da verdade, se ela não está submetida ao Evangelho de Cristo? E eu digo isto com autoridade e legitimidade diante de Deus. Pode ver que eles não querem confronto comigo. Não vou. Para debates eu não vou. Eu quero um confronto de mensagem, de pregação por meio do Evangelho. Se as ordenanças da lei mosaica foram canceladas no madeiro, por que da sua aplicação na igreja de Cristo, que está submetida a ele? Ora, a igreja está submetida a Cristo, não a Moisés. Mas as igrejas que estão por aí ostentando títulos, placas, estão sujeitas à antiga lei? Você pode ver que toda a homilia da igreja está baseada onde? Na lei de Moisés. E nós não estamos submetidas à lei. A lei caducou. A lei acabou. Nos seus dois aspectos, físico e espiritual, a lei. Os sacerdotes foram destituídos do seu cargo quando o templo caiu em Jerusalém. Ora, por que é que isto não é aplicado nas igrejas? O que é que isto não traz, não está, esse versículo não está inserido nos estatutos das igrejas pentecostais? Quando você abre os estatutos da igreja, do qual eu tinha um, como bispo da igreja, por que é que tem vários versículos sempre da lei e alguns do evangelho, mas observando rudimentos que ainda existiam no dia de Paulo? Por que é que os versículos que extinguem as ordenanças não estão nos estatutos da igreja? Ora, aqui diz Colossenses 1, no versículo 14, que tendo cancelado o escrito de dívida, e que era contrário contra nós, e que esse escrito de dívida constava de ordenanças. Como é que a igreja diz que nós temos que observar ordenanças, se a palavra, o evangelho revelado, diz que ordenanças foram canceladas? Ora, foram canceladas ou têm que ser observadas? A igreja chamada evangélica diz que tem que ser observadas. Posso eu, então, como ministro de uma nova aliança, posso eu, como embaixador de Cristo, o embaixador cuida dos interesses da sua pátria celestial aqui neste plano físico. Posso os senhores, que também são embaixadores e embaixatrizes comigo, admitir uma infâmia dessa? Podemos admitir, como embaixadores de Cristo, na embaixada de Cristo, aceitar que alguém, em nome de Deus, com nome de igreja, coloque de novo aquilo que foi cancelado? Ora, que autoridade existe um pastor
contra Geraldo, se eles estão aqui colocando o que Cristo removeu? E nós temos dito, eles mandam você aceitar Jesus, porque os cultos são assim, cultos da ignorância, do entendimento entenebrecido, da dureza do coração, pela ignorância em que vive. Manda as pessoas aceitarem Jesus. Mandam ou não mandam? Mandam. E o que é que se fazem? Não aceitam o Evangelho de Cristo. Então, manda você aceitar Jesus, mas os pastores nem com o dedo querem aceitar o que ele diz na sua palavra. Por quê? Porque uma vez que aceitarem ou colocarem nos seus estatutos os versículos que dão liberdade à igreja, eles têm que trabalhar. E trabalhar não é o ensino dos cães. Paulo pregou algo em Colossenses, nessa mesma epístola. No capítulo 2, versículo 20, Paulo disse o seguinte: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Ponto e vírgula. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Eu nunca ouvi na igreja onde eu passei os pastores pregando esses versículos que eu li para vocês. Ora, se vocês morreram com Cristo, disse Paulo, diz Geraldo, por que é que vocês então estão submetidos a ordenanças que, na verdade, uma vez que o escrito de dívida foi cancelado, deram um jeito de colocar mandamentos e preceitos que são de homens. Não é nem mais da lei de Moisés, porque elas não existem. Então, como é que uma pessoa que diz que é crente, que é pentecostal, que o Espírito Santo revela, que Deus fala com ela pelas vigílias da noite, que ela está sendo consagrada a Deus, como é que Deus não fala com ela o que o Evangelho diz? Porque a mim está claro, se eu morri com Cristo, se a pessoa morreu com Cristo, Paulo usa uma terminologia para os colossenses naquele dia, nós estamos vivos com Cristo. Ora, se nós estamos vivos com Cristo, como é que eu vou me submeter à ordenança e mandamento de homens? Algum homem, algum pastor morreu por mim? Eu preciso da oração de um pastor? Será mesmo que eu, que tenho Cristo na minha vida, você que tem Cristo na sua vida, precisa mesmo beber um copo d'água? Que efeito faz um copo d'água diante da obra de Cristo no madeiro? Será mesmo que eu preciso comer um pedaço de pão uma vez por mês, beber um cálice de suco de uva para ter comunhão com Deus e os demais dias? Será que esse pedaço de pão e esse pouco de suco vai me manter em comunhão com Deus até o próximo primeiro domingo do mês? Não seria esta um rudimento, uma ordenança em que hoje Cristo na minha vida me preenche? Será que esses irmãos podem dizer a graça basta se é preciso de um pão uma vez, 12 vezes por ano, enquanto vive a vida toda? Então, por que as igrejas não acreditam no Evangelho? Vou responder. Porque Evangelho liberta da religião. Evangelho liberta da religiosidade. Um abençoado irmão, antes de fazer esta live, estava me perguntando, com um tom de ser sábio, dizendo para mim: Geraldo, qual é a necessidade de pregar o Evangelho? A mesma necessidade que foi pregada para ele. Tirar ele desses rudimentos, tirar das ordenanças. E aí, alguns também já me perguntaram, sim, mas eu já ouvi, e agora? E agora então? Eu vou ser então aqui uma pessoa orgulhosa? Então,
serviu para mim, não serve para mais ninguém. Então chegou até a mim, agora que se dane. Foi isso que Paulo fez quando ele ouviu o evangelho? Então, eu vou ser uma pessoa, não sei se é hipócrita a palavra, que só serve para uma pessoa, não serve para mais ninguém. Então quer dizer que eu ouvi o evangelho, e os demais? Os demais se dane, já ouvi para mim? Eu já ouvi? Será que Paulo fez isso? Então, as igrejas não pregam o evangelho, sabe por quê? Porque se pregarem o evangelho, as egoístas, Adailton Dias, isso. Então quer dizer, eu ouvi o evangelho. Não tem que se batizar, não tem que dar ceia, não tem que dar dízimo. E agora? E agora não preciso pregar mais. Seria eu egoísta. Mas eu não sou egoísta. Paulo não foi egoísta. Eu não sou um egoísta. Aquilo que eu recebi, eu passo para os irmãos, e os irmãos vão passando para outro, e outros vão se chegando. Então, a igreja não prega o evangelho porque eles são egoístas. Porque se eles passarem para frente a verdade do evangelho, primeiro, os cofres ficam vazios. Segundo, ninguém vai prestar mais obediência às ordenanças pregadas por eles. Terceiro, as pessoas vão descobrir que Deus não habita naquele lugar, que elas, como escolhidas desde antes da fundação do mundo, são de Deus inseparáveis. E esta não é a finalidade do sistema religioso doutrinal. Querem que as pessoas aceitem a Jesus, mas eles não aceitam a palavra. Está aqui claro que o escrito de dívida foi cancelado. Se o escrito de dívida foi cancelado e eles colocam esse escrito na minha vida, duas coisas em termos espirituais acontecem. Primeiro, dizem que Jesus não tem autoridade sobre a igreja, que é dele e não do pastor. Segundo, me fazem então tomar um banho de ignorância, vedando os meus olhos para a verdade que está estampada no evangelho. Mas glória a Deus, que esta palavra dilacerou a tua alma, iluminou o teu entendimento. Hoje você está plenamente convicto de que o evangelho é uma arma poderosa contra esta voz enganosa que está aí em nome de Deus, mas que na verdade é uma empresa veja bem, eles dizem que é uma instituição sem fim lucrativo quando escrevem no cartório. Mas o evangelho é uma arma poderosa que te mostra que as chamadas igrejas são empresas com fins lucrativos, com salários, planos de saúde, direito a férias, combustível, carro próprio do pastor, sem pagar imposto, sem pagar IPTU, sem pagar IPVA, porque o governo abona instituição religiosa sem fins lucrativos. É que o governo também precisa ter os olhos iluminados para mudar esta regra. O governo precisa mudar a legislação no que diz respeito à igreja e criar uma lei para que as igrejas paguem impostos sobre propriedade rural, urbana, pagam impostos sobre os seus veículos, pagam impostos sobre os salários que eles recebem, sobre os dízimos aí que são deduzidos, e eles então aprendam e ensinem às pessoas a verdade do evangelho. Isto é que é pregar evangelho. É abrir o evangelho, ler, você acompanhar o que está escrito. Ora, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Será que algum pastor que está me ouvindo tem coragem de pregar isso? Será que algum pastor que está me ouvindo tem coragem de dizer aos membros da sua igreja que eles não devem se submeter mais a ordenanças, que eles não devem se submeter a rudimentos como não toque, não faça, não corte, não pinte? Será que algum pastor tem condições de fazer uma campanha na igreja e dizer, ora, se um trabalhador tem uma casa, paga IPTU, por que os pastores não pagam IPTU dos seus prédios?
Ora, se um homem normal, um presbítero, um diácono, se um homem paga o IPVA do seu carro, por que o pastor coloca o carro dele, o IPVA, no nome da igreja para ter isenção? Se nem o dinheiro que ele comprou o carro foi dele, foi custeado com o dinheiro dos irmãos. Sabe por quê? Sabe? Porque a gente tinha que tomar vergonha na cara e o evangelho fez a gente tomar vergonha na cara. O evangelho fez a gente abrir mão dessa manipulação toda. Com o meu dinheiro, eles não compram mais mansões. Eles têm que trabalhar. Eu ajudo e eu semeio. No lugar onde eu me reúno, eu semeio com amor e com alegria. Sabe por quê? Porque eu vejo sinceridade nos irmãos que administram isso. Eu vejo sinceridade nas cestas básicas que nós compramos para dar aos necessitados. As pessoas, quando batem às nossas portas aqui, eles chegam famintos e eles voltam com as suas mãos, com as suas bolsas de comida, com seus remédios, com suas latas de leite. Eu nunca vi isso no sistema religioso. Sabe por quê? Porque não há verdade. Há um acharcamento religioso. E é por isso que eles não pregam o evangelho. Eles enriquecem, se tornam poderosos e quando alguém bate as portas, sabe o que eles dizem? Porque eu já disse isso lá. A irmã está orando pouco. A irmã quebrou a campanha e Deus não honra. A irmã não está buscando a Deus. A irmã quebrou o seu voto. A irmã está em jejum. É isso que as pessoas ouvem quando vão até esses lugares. Aqui e nos canais da graça de Deus, o que você ouve é evangelho contra esta patifaria, contra esta religião. Eu vou encerrar aqui, porque eu estou querendo, eu já viro logo no sarapatel, entendeu? Já viro logo no sarapatel, logo com será pastel, com será com que suco. O mundo seria muito melhor sem as igrejas. Isso mesmo. Sem as igrejas físicas. Que igreja somos nós. O mundo seria muito melhor. Você vê, no tempo de Jesus não havia uma igreja. Havia cura, havia as pessoas sendo edificadas e a multidão ia atrás dele aonde ele estava. A igreja de Jesus não era um local físico. A igreja dele eram vidas que estavam no caminho. O seu púlpito era o coração das vidas. Hoje, em cada esquina tem uma igreja. Só quem enriquece são os pastores. As vidas estão aí. Os hospitais lotados. A pandemia avançando. A cada esquina você pode reparar. Tem uma clínica de olhos e uma ótica enriquecendo. Para que a igreja? Que só se enriquece são os pastores. Para que catedrais? Se só eles que conseguem ter casa própria. Teríamos um mundo muito melhor se a graça de Deus invadisse os corações e ao invés de apontar para catedrais, apontasse para o coração do homem, aonde é um altar, aonde Cristo deveria governar. Eu acredito no Evangelho. Obrigado, Elson Gomes. Você que se reúne com a gente conhece a nossa sinceridade. Eu acredito no poder transformador do Evangelho. Sem autoridade pastoral, sem idolatria a púlpitos e sem esta rendição a essas gemadas desse coronéis. Pergunta, por que as igrejas não acreditam no Evangelho? Porque o Evangelho é a verdade de Cristo. Porque o Evangelho é libertador. Porque o Evangelho tira e desmonta o palco armado pelos vira-latas pulguentos que utilizam do nome de Deus para fazer o acharcamento no povo sofrido, no povo que trabalha, no povo honesto, no povo sincero, no povo que tem vontade mesmo de ajudar a chamada obra de Deus, mas acaba sustentando o ego desses vira-latas que nós vamos tirar a pulga e depois botar eles na coleira. Receba aí um grande e caloroso abraço do teu irmão Geraldo Moraes. Logo mais tem Birimbau da Graça. E eu vou chegando por aqui cantando para você uma serenata de amor. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Beijo do GG. Assim é, graça e paz.